No vídeo anterior eu fiz aqui uma breve introdução à utilização de bases de dados ou bancos de dados, como queiram chamar, no Laravel. Mas eu quero aproveitar este vídeo porque, uma vez que é muito importante nós percebermos de facto o enquadramento da utilização de bancos de dados ou bases de dados num projeto em Laravel, é importante nós percebermos como é que as configurações funcionam e como é que nós as podemos manipular. E quando eu falo de configurações, estamos a falar de configurações de ligação à base de dados. Nós tivemos a ocasião de verificar que na documentação, quando nós clicamos aqui no Database Getting Started, ele apresenta-nos aqui um espaço relacionado com configuração e diz-nos logo à cabeça aqui que, por defeito, o Laravel já está preparado, isto é, fora da caixa, isto é, logo de imediato, para usar o MySQL, o PostgreSQL e o SQLite e o SQL Server. Bom, nós já vamos verificar onde é que essas configurações estão localizadas no nosso projeto. De qualquer das formas, no vídeo anterior, nós falámos aqui nas configurações através do fecheiro env. Ora, eu vou fazer aqui o Ctrl P para ir buscar aqui o fecheiro env. E basicamente o que nós fizemos foi definir as configurações aqui. Aliás, praticamente não alteramos nada, a não ser aqui o dbhost de 127.0.0.1, que é o equivalente a localhost, e deixámos ficar tudo por defeito. O que nós fizemos foi a criação de uma base de dados exatamente com o nome Laravel, como está aqui no fecheiro env. Fizemos também a criação, neste caso não foi necessário criar um utilizador chamado root, porque ele já existe aqui, sem password, e por conseguinte nós depois criamos aqui então uma tabela de usuários e conseguimos verificar uma primeira conexão e obtenção dos dados. Bom, dito isto, é importante percebermos qual é o papel que o fecheiro .env tem no desenvolvimento de um projeto. E isto é muito importante para vocês perceberem não só as configurações da base de dados, mas assim como outras configurações que nós possamos de futuro vir aqui a alterar, nomeadamente aquelas que dizem respeito ao endereço de e-mail. Bom, para isso eu preparei aqui uma pequenina apresentação com 2 slides para vocês perceberem o que é que acontece tradicionalmente num ambiente de desenvolvimento, isto é, numa equipa de trabalho que está toda ela a trabalhar no mesmo projeto. E vamos aqui partir do princípio que temos 3 programadores a trabalhar no mesmo projeto. Tradicionalmente o que vai acontecer nestas equipas é que elas vão estar ligadas a um repositório, aquilo que vulgarmente se chama um Git. O que é um repositório? É um local na nuvem, ou pode ser até instalado num sistema de controle de Git localmente num servidor da empresa, mas tradicionalmente será num ambiente da nuvem, como é o caso do GitHub, o GitLab ou o Bitbucket, por exemplo, que são os mais conhecidos. E o que vai acontecer é que esses 3 programadores vão estar todos a trabalhar em simultâneo no mesmo projeto, isto é, no mesmo repositório. Ora, o que acontece também com muita frequência é que cada um dos utilizadores tem utilizadores criados no seu sistema de gestão de base de dados de MySQL. E para evitar que cada um dos programadores tenha que ter exatamente o mesmo utilizador, o mesmo nome de base de dados, etc., é para isso que existe o fecheiro env. Quando o fecheiro env está a ser usado, tradicionalmente ele nunca é submetido para o repositório Git. Porquê? Porque isso vai permitir que o fecheiro env seja um fecheiro local para cada programador. E, portanto, cada um vai ter as suas próprias configurações. Quando estão a trabalhar num repositório do GitHub, por exemplo, o que vai ser submetido em termos de configurações não será o fecheiro .env, mas um fecheiro que existe na pasta config/database.php. Já iremos olhar para ele. Ora, então o que acontece aqui é que quando há uma submissão da informação para o repositório Git, o fecheiro .env está programado para não ser submetido. Então, quando o programador 1 define aqui as suas configurações e faz uma submissão para o Git, as suas configurações não vão para o interior do projeto. Da mesma forma que também não vão as do programador 2 nem as do programador 3. Então o que acontece na prática é que nós podemos ter o programador 1 cujas configurações no fecheiro M, por exemplo, a database pode chamar database nome 1 e no caso do programador 2 e o 3 eles podem ter um nome de uma base de dados diferente. Obviamente que eles irão estar a trabalhar numa database schema igual, isto é, num esquema de tabelas e colunas igual, mas o nome, estando escrito aqui no fecheiro .env, não tem que ser obrigatoriamente igual para todos eles, ok? Da mesma forma que o utilizador pode ser um utilizador com um nome diferente. Quando estas alterações são feitas diretamente no fecheiro config/database, aí sim, quando existe uma submissão
do projeto para o GitHub, todos os outros programadores vão ficar com as mesmas configurações. Então, tradicionalmente, quando estamos numa fase de desenvolvimento, trabalhamos muito com o fecheiro.env. Okay? Depois, numa fase final, quando vamos para a produção, isto é, para o lançamento da nossa plataforma num servidor web, aí sim nós vamos para o config barra database.php. Ora, onde é que está esse fecheiro? Vamos aqui abri-lo, eu vou fazer aqui um duplo clique para o fecheiro ficar aqui aberto. Vou fazer aqui um Ctrl P, vamos fazer aqui um database. Reparem, está na pasta config. Aqui, neste caso, vocês conseguem rapidamente identificá-lo desta forma. Se forem aqui à raiz do vosso projeto, tem a pasta config. E entre os vários fecheiros de configurações, vocês têm aqui o database.php. Reparem agora na questão da informação que está na documentação do Laravel. Ele diz aqui que, por defeito, isto é, out of the box, a ligação que vai estar ativa vai ser a ligação MySQL. Isto é, esta inscrição que aqui está indica o seguinte. Em primeiro lugar, ele vai olhar para o ficheiro do environment, o .env, e vai considerar o DB connection. Ora, o DB connection será esta ligação que aqui está. Caso contrário, se a configuração não estiver definida, ou o ficheiro .env não estiver ativo, o que ele vai considerar é esta que aqui está. Ora, uma vez que no nosso env está MySQL e aqui também está MySQL, então por defeito a conexão que vai ser usada vai ser MySQL. Depois temos aqui uma outra área chamada Database Connections. Okay? Ora, nos Database Connections, se vocês verificarem aqui na documentação que diz que tem MySQL, Postgres, SQLite e SQL Server, vocês vão observar aqui que nas coleções das ligações tem SQLite, MySQL, PostgreSQL e o SQL Server. Então, o que acontece aqui logo por defeito, e quando eu digo a expressão por defeito é aquilo que vem de início com o projeto, é que vocês têm aqui 4 configurações diferentes. Ora, se nós vamos utilizar, por exemplo, apenas a configuração do MySQL, nós não somos obrigados a ter que ter esta configuração toda aqui. Nós podemos simplesmente eliminar tudo isto e podemos eliminar as restantes que aqui estão e vamos deixar ficar apenas a do MySQL. E como vocês podem rapidamente observar, aqui no caso do MySQL também existe esta realidade. O driver é o MySQL, ok, tudo certo, mas no caso da URL, que aqui não é muito importante, ela poderá ficar vazia, porque a nossa base de dados não está localizada numa localização específica, está no servidor de MySQL. O nosso host, ele diz que se existir no ficheiro env, será o db host, caso contrário será o 127.0.0.1, ok? Aqui os dados são exatamente iguais, tanto no env como nesta configuração que aqui está. Nós podemos ver que o host e a porta, que é este, e aqui a porta, estão exatamente iguais, mas no caso do nome da base de dados, há aqui algo diferente. O DB Database está definido no env com o nome Laravel. E aqui no Database Config está definido como Forge. Ora, o que é que nós podemos fazer aqui? Bom, vocês podem, até por uma questão de não perder os dados que aqui estão, copiar Ctrl+C, comentar tudo isto e criar aqui uma nova coleção exatamente com o mesmo nome. Okay? Só para vocês não perderem aqui esta informação. Depois, obviamente, podem desligá-la. Isto partindo do pressuposto que vão utilizar MySQL. O que é que vocês podem fazer aqui? Se quiserem alterar as configurações de uma forma definitiva para o ambiente de produção, então nós vamos colocar aqui, por exemplo, vazio. Aqui no host, nós vamos colocar o nosso servidor, que será o localhost. E aqui na porta vamos deixar ficar o 3006. Na base de dados nós vamos aqui forçar Laravel novo. Vamos colocar assim para vocês verificarem então que esta configuração vai funcionar corretamente. Eu vou aqui, o utilizador, vou deixar ficar a mesma o root. A password vai ficar vazia. Okay? E reparem que eu estou aqui a dizer ignora pura e simplesmente o que está no ficheiro environment. Okay? Aqui o socket não é necessário, vamos colocar aqui estas duas pelicas para ficar vazio. E neste momento eu estou a especificar de uma forma objetiva quais são as configurações finais da minha ligação à base de dados. Ora, como vocês agora vão poder observar, se eu chegar aqui ao meu main e ativar aqui, ou descomentar aqui estes dois comandos, que basicamente é o usuário que vai fazer uma seleção de todos os usuários que existem na base de dados. Neste caso eu tenho aqui 3, mas a minha base de dados chama-se Laravel e não Laravel novo. Ora, o que vai acontecer agora é o seguinte, reparem, se eu for aqui refrescar, o sistema vai me dizer que, ops, aconteceu aqui um problema.
não é conhecida a base de dados Laravel novo. E porquê é que ele dá esta informação aqui? Por uma razão muito simples, é que nós já identificamos aqui no database.php quais são as configurações definitivas. Mesmo que eu agora altere no env, o que vai acontecer, se eu colocar aqui um database novo, e por conseguinte estaria aqui com as configurações corretas, o que vai acontecer é que ainda assim o sistema vai gerar um erro. Porquê? Porque nós fizemos aqui uma alteração neste código do database e removemos todas as configurações que tinham alguma relação com o fecheiro.env. Okay? Caso contrário, o fecheiro.env iria transmitir as suas primeiras configurações, caso contrário, iriam ser consideradas as segundas. Portanto, tudo aquilo que estaria no env iria ser prioritário. Ok? Então é muito importante vocês perceberem que de facto existe esta plasticidade dentro do Laravel. As configurações são muito importantes vocês perceberem como elas funcionam, porque elas vão permitir que vocês fiquem com um conhecimento substancial sobre a forma como se trabalha também em equipa. No caso de vocês estarem a desenvolver projetos a título individual, eventualmente não haverá grandes problemas de vocês virem desde o início do desenvolvimento do vosso projeto, chegar aqui e fazer estas alterações, porque elas vão à partida ser as definitivas. E se não forem, vocês vêm aqui alterar e não têm que dar satisfações a nenhum colega de equipa. No entanto, se estiverem a trabalhar em equipa, este vai ser o passo final que vocês terão que fazer para colocar o vosso projeto em ambiente de produção.